No início do século XII, a Europa era um lugar brutal. Estradas inseguras, reinos instáveis e uma fé que moldava cada aspecto da vida. Era nesse mundo que milhares de peregrinos arriscavam tudo para chegar à Terra Santa. Muitos nunca voltavam. Foi nesse cenário que surgiu uma ordem que mudaria a história para sempre. Em 1119, um pequeno grupo de cavaleiros jurou proteger os peregrinos a caminho de Jerusalém. Eles se chamavam Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Pobres no nome, mas não no impacto que teriam no mundo. Instalados no Monte do Templo, local onde outrora se erguera o Templo de Salomão, os templários não apenas empunharam espadas, eles começaram a constituir poder. A seguir, veremos os top 10 fatos mais fascinantes sobre os templários. Número 1. A criação do primeiro sistema bancário. Viajar com ouro era perigoso, então os templários criaram algo revolucionário. Um peregrino podia depositar seus bens na Europa e receber uma carta codificada, que permitia sacar o valor equivalente na Terra Santa. Sem perceber, eles haviam criado depósitos, transferências, créditos e câmbio internacional. Reis, nobres e até o Papa passaram a confiar seus tesouros à ordem. Cada templário, individualmente, havia feito voto de pobreza, mas a ordem enriquecia e se tornava cada vez mais poderosa. Além de atender peregrinos, os templários atuavam como custodiantes de tesouros reais e gerenciadores de impostos para os reis, como Filipe IV da França. Como a igreja proibiu os lucros sobre os juros, os templários cobravam taxas administrativas, aluguéis de terras e taxas de câmbio para sustentar a operação, sem violar leis religiosas. Número 2. O conceito do malicídio. Diferente de qualquer outro monge, o templário era treinado para matar. Mas não qualquer morte. São Bernardo de Claraval ensinava que, ao matar o inimigo da fé em batalha, o templário não cometia homicídio, cometia malicídio, a destruição do mal. Os templários se consideravam executores legais de Cristo. O cavaleiro templário que matava em combate era considerado um carrasco legal de Cristo contra os malfeitores. A morte infligida tinha um propósito justo e divino, a proteção dos lugares santos e dos peregrinos cristãos. Dentro dessa teologia peculiar, o derramamento de sangue dos infiéis não era um pecado, o que libertava os cavaleiros do peso moral e espiritual que, de outra forma, adviria de matar em combate. O conceito de malicídio oferecia a justificação espiritual necessária para a existência de uma ordem de monges guerreiros, que faziam votos de pobreza, castidade e obediência, ao mesmo tempo que participavam ativamente em batalhas sangrentas. Número 3. 2 cavaleiros, 1 cavalo. O selo que retrata 2 cavaleiros montados num único cavalo é um dos símbolos mais icônicos da Ordem dos Templários. As interpretações possíveis são: primeira, pobreza e humildade. A interpretação mais comum e literal refere-se ao voto de pobreza feito pelos membros. A imagem simbolizaria que a ordem era tão pobre em seu início que 2 cavaleiros precisariam dividir uma única montaria. Isso reforça o desapego material em favor da missão espiritual. Segunda interpretação, dualidade física e espiritual. O símbolo representaria a natureza dual da ordem, que unia o monasticismo, vida religiosa, à milícia, vida militar. Algumas interpretações sugerem que os 2 cavaleiros representam a dualidade humana e divina, ou o corpo e a alma. O cavalo simbolizaria o veículo ou o próprio físico que permite a ação no mundo exterior. Interpretação 3. Irmandade e sacrifício. A imagem enfatizaria a união e lealdade entre os cavaleiros. Um cavaleiro protege o outro, simbolizando o espírito de sacrifício coletivo necessário para defender os peregrinos e os lugares sagrados. Interpretação número 4. Simbolismo de coragem e prudência. Uma análise associada ao poema épico A Canção de Roland sugere que os cavaleiros representam Roland, o destemido, / coragem, e Oliver,
o prudente/sabedoria. Juntos no mesmo cavalo, simbolizariam o equilíbrio necessário para um guerreiro sagrado, bravura guiada pela inteligência. Número 4. Os Templários e o Santo Graal. Quando os Cavaleiros Templários chegaram a Jerusalém, em 1119, eles se instalaram no Monte do Templo, exatamente onde ficara o antigo Templo de Salomão. Durante quase uma década, pouco se sabe sobre o que realmente fizeram ali, e esse silêncio histórico alimenta uma das maiores lendas da Idade Média. Registros indicam que os Templários escavaram sobre o local, oficialmente em busca de estruturas antigas. Mas, segundo tradições posteriores, eles poderiam estar procurando relíquias sagradas perdidas, entre elas o lendário Santo Graal. Curiosamente, as primeiras histórias sobre Graal surgem na Europa justamente no período em que os Templários ganham poder. Embora não exista prova histórica de que tenham encontrado Graal, ou mesmo de que o tenham buscado, a Ordem jamais negou as lendas. E quando Jerusalém foi perdida, se algo foi encontrado, os Templários levaram consigo. O que era o Graal? Um cálice? Um conhecimento? Ou apenas um símbolo? A resposta nunca veio. E talvez o mistério tenha sido a maior herança deixada pelos Templários. Número 5. A Maldição da Sexta-feira 13. No início do século XIV, a Ordem dos Cavaleiros Templários era uma das instituições mais ricas e independentes da Europa. Controlava terras, castelos, rotas comerciais e principalmente o sistema financeiro que sustentava reis e nobres. Entre seus maiores devedores estava Felipe IV, da França, conhecido como o Belo. O problema era simples: o rei estava quebrado e profundamente endividado com os Templários. Além da dívida, Felipe via na Ordem um poder que ele não conseguia controlar. Os Templários respondiam apenas ao Papa, estavam isentos de impostos e mantinham uma rede internacional que ultrapassava fronteiras do reino francês. Para um monarca absolutista, isso era inaceitável. Então Felipe fez o que muitos governantes fariam: transformou um problema financeiro em um processo criminal. Durante anos, seus agentes coletaram denúncias, muitas delas fabricadas, acusando os Templários de heresia, idolatria e rituais secretos. Com o terreno preparado, o rei agiu de forma fulminante. Na madrugada de sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, Templários foram presos simultaneamente em toda a França. As confissões vieram rapidamente, quase todas sob tortura. O mito da Sexta-feira 13 começava ali. Apesar de o Papa Clemente V inicialmente resistir, Felipe pressionou politicamente a Igreja. O resultado foi a dissolução da Ordem, a execução de seus líderes e a transferência de seus bens. Mais do que um julgamento religioso, aquilo foi uma operação política e financeira cuidadosamente planejada. E no centro dela, um rei disposto a destruir uma ordem milenar para salvar o próprio trono. Número 6. O segredo do Vaticano, o Pergaminho de Chinon. Enquanto o mundo acreditava que os Templários haviam sido condenados por heresia, um documento permaneceu escondido por séculos nos arquivos do Vaticano. Trata-se do Pergaminho de Chinon, datado de 1308. Nesse documento, o Papa Clemente V registra o resultado de um interrogatório secreto com os principais líderes templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. A conclusão é clara: apesar de práticas questionáveis e rituais mal interpretados, os templários foram absolvidos da acusação de heresia. Ou seja, do ponto de vista da Igreja, a ordem não era culpada dos crimes que lhe eram atribuídos. O problema não era teológico, era político. O Papa se encontrava sob forte pressão do rei Felipe IV da França, que exigia a dissolução da ordem. Sem força para enfrentar o monarca francês, Clemente V optou por um caminho intermediário. Absolveu os templários em segredo, mas dissolveu oficialmente a ordem em público.
O pergaminho de Chinon só foi descoberto em 2001, revelando que os templários foram destruídos não por heresia, mas por conveniência política. Um segredo guardado por quase 700 anos e que mudou a forma como a história enxerga o fim da Ordem Templária. Número 7. O tesouro desaparecido dos Templários. Quando o rei Filipe IV ordenou a prisão dos Templários em 1307, seu objetivo era claro: confiscar as imensas riquezas da Ordem. Mas, ao chegar aos cofres templários, encontrou algo inesperado. Eles praticamente estavam vazios. Pouco antes das prisões, a frota templária havia desaparecido do porto de La Rochelle, um dos principais centros marítimos da Ordem. Navios, homens e possivelmente o tesouro sumiram sem deixar registros. Nenhum inventário completo das riquezas templárias jamais foi encontrado. Ouro, relíquias, documentos e até segredos financeiros simplesmente desapareceram da história. A partir daí surgiram teorias que atravessaram os séculos. Alguns acreditam que o tesouro foi levado para Portugal, onde a Ordem sobreviveu como Ordem de Cristo. Outros apontam para a Escócia, onde os templários teriam encontrado abrigo após a perseguição. Há ainda hipóteses ligando o tesouro a fortalezas no Oriente Médio, como Acre, o último grande reduto templário. Historicamente, não existe prova concreta do destino deste tesouro, mas o fato permanece: quando a Ordem caiu, sua riqueza não estava mais lá. E talvez seja justamente esse desaparecimento que tenha garantido aos templários algo mais valioso que o ouro: um mistério eterno. Número 8. A Ordem de Cristo e as Grandes Navegações. Enquanto os templários eram perseguidos e dissolvidos no resto da Europa, em Portugal a história seguiu um caminho diferente. O rei Dom Dinis optou por proteger a Ordem, rebatizando-a em 1319 como Ordem de Cristo. Na prática, os bens, castelos, conhecimentos e membros templários continuaram existindo, apenas sob um novo nome. Décadas depois, a Ordem de Cristo se tornaria uma das forças mais importantes das grandes navegações portuguesas. Seu grão-mestre mais famoso foi o infante Dom Henrique, conhecido como Henrique o Navegador, que utilizou os recursos da Ordem para financiar expedições marítimas, desenvolver técnicas de navegação e expandir as rotas pelo Atlântico. A famosa cruz vermelha estampada nas velas das caravelas portuguesas era o símbolo da Ordem de Cristo, herdeira direta da tradição templária. Ela cruzou oceanos, chegou à África, à Índia e em 1500 apareceu nas velas da frota de Pedro Álvares Cabral, no momento do descobrimento do Brasil. Assim, o que começou como uma ordem de cavaleiros na Terra Santa terminou ajudando a abrir novos continentes. Os templários não conquistaram apenas castelos, conquistaram os mares e ajudaram a mudar o mundo. Número 9. Os Templários e a Maçonaria. Uma das perguntas mais frequentes da história é se os Cavaleiros Templários deram origem à maçonaria. A resposta histórica é curta. Não existe prova de uma linhagem direta e contínua entre as duas instituições. A Ordem dos Templários foi dissolvida em 1312. Já a maçonaria moderna surge oficialmente apenas no século XVIII, mais de 400 anos depois. Esse intervalo torna impossível afirmar uma continuidade institucional comprovada. No entanto, a ligação simbólica é inegável. Após a queda dos Templários, muitos cavaleiros teriam buscado refúgio em regiões como a Escócia, onde a perseguição foi menor. Séculos depois, ritos maçônicos passaram a adotar nomes, símbolos e narrativas templárias, especialmente nos chamados graus templários. Para a maçonaria, os templários representavam valores como disciplina, fraternidade, sigilo e busca pela verdade, princípios que se encaixavam perfeitamente em sua filosofia. Assim, os templários não criaram a maçonaria, mas foram adotados por ela como um ideal simbólico. Mais do que uma herança histórica, a ligação entre templários e maçons é uma herança mitológica, construída ao longo do tempo,
e fortalecida pelo mistério que envolve ambos até hoje. Número 10. A Última Chama, Jacques de Molay. Em 1314, na Ilha do Sena, em Paris, a história dos Cavaleiros Templários chegou ao seu momento mais dramático. Ali, diante de uma multidão, o último grão-mestre da Ordem, Jacques de Molay, foi condenado à morte na fogueira. Após anos de prisão e tortura, Molay teve a chance de salvar a própria vida, confessando crimes que nunca admitira. Em vez disso, fez o inesperado. Retirou publicamente todas as confissões e declarou diante de todos a inocência da Ordem dos Templários. Segundo as crônicas da época, antes de morrer, Jacques de Molay teria lançado uma terrível profecia. Convocou o Papa Clemente V e o rei Filipe IV da França a comparecerem diante do Tribunal de Deus em menos de um ano. O que parecia apenas uma maldição se transformou em lenda quando, meses depois, ambos morreram de forma repentina. Coincidência ou não, a execução de Jacques de Molay não apagou a ordem. Pelo contrário, transformou os Templários em símbolo de martírio, injustiça e mistério. As chamas consumiram o homem, mas acenderam uma lenda que jamais se apagou. E você? Deixa aí nos comentários se você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre os Cavaleiros Templários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima história.